Lílio, conta pra gente, como que você faz pra saber se alguma tecnologia que tá no mercado, que tá na hype, nas buzzwords, faz sentido você usar na empresa, nos seus negócios, ou não faz sentido, é só uma hype, vai passar e não vai trazer muito efeito? É muito engraçado, é muito interessante essa pergunta, porque como eu testo tudo, né? Como eu sou um tecno-otimista, a galera acha que todo o tempo eu tô fazendo tudo. É quase isso, eu quase tô todo o tempo olhando tudo, mas é o quanto a tecnologia muda a vida das pessoas, literalmente. Eu sempre falo disso de tecnologias que vão melhorar ou mudar a vida. Então eu olho tudo, eu acabo olhando todo tipo de tecnologia. Aí eu brinco sempre que desde parte de criança, atracamento de navio, eu tô olhando. Mas qual é aquela tecnologia que consegue mudar a maneira com que a gente faz as coisas, a maneira com que a gente tem resultado, né? Eu olhei muito o metaverso, mas dentro da onde eu tô ali, do meu mundo, o quanto o metaverso vai mudar o mundo daquelas pessoas. E aí eu começo a seguir RFID. Eu olhei muita tecnologia RFID. O quanto a RFID hoje mesmo consegue facilitar a vida das pessoas. Então, quando eu encontro uma tecnologia que não é só momentânea ali, que a gente está vendo o hype, todo mundo só quer fazer um post ali, e é uma tecnologia que a gente consegue ter resultados diferentes, e de novo, na vida das pessoas, quem está trabalhando, nem quem está no seu dia a dia, em quem está em casa, porque uma tecnologia ela serve para as duas, né? Eu sempre uso o exemplo da minha casa, uma tecnologia que a gente utiliza para fazer uma entrega mais rápida, um the same day, é a mesma tecnologia que eu ajudo na minha casa, no dia a dia das minhas crianças, né? Então, eu tenho uma tecnologia onde eu consigo lembrar o dia do remédio, o dia da escola, o dia que tem que pagar a conta. É engraçado, essa é uma outra história bacana. Minhas filhas, elas estão pagando as contas delas agora, não tem mais mesada, agora é budget. Nossa, isso é a melhor coisa. Não fala pro Alex. É isso. Então, qual tecnologia que eu utilizo? Essa mesma tecnologia que eu estou testando nas minhas filhas é a tecnologia que amanhã eu posso levar numa operação logística e resolver a vida de uma operação inteira. Porque, cara, se uma criança de 10 anos consegue usar uma Alexa e controlar a vida dela inteira, inclusive pagar o curso de inglês dela, não tem como uma operação logística não atender, não conseguir ser assistida. É mais ou menos isso que eu olho, o quanto a tecnologia vai mudar a vida das pessoas. Pessoal, esse é o Lílio Neto, ele é Innovation Evangelist Latam da DHL, co-founder do Instituto Inova em Ação e presidente do nosso conselho aqui da Neo Business, professor, conselho. Alex, é muita coisa. O que falta pro Lílio participar aqui quase de tudo, né? Haja hora no dia, né? Obrigado, Alex, novamente, seja bem-vindo. Beleza, tamo junto aí. Estamos com o Lílio, que é um apaixonado por tecnologia. Cara, eu adoro tecnologia, mas acho que você ganha. O Lílio ganha. O Alex conhece os dois. Eu gosto, a gente adora, e o Lílio é louco. É verdade, eu amo, é um negocinho, é loucura. E onde surgiu essa paixão maluca por tecnologia? É engraçado que quando eu conto algumas coisas, o pessoal acha que, nossa, mas você não viu isso, mas eu tenho 45 anos, né? E surgiu na minha vida entre 8 e 10 anos, que era um vizinho do meu pai, e ele tinha uma empresa de consertar a televisão, mas aquelas antigas, dentro de casa, no fundo, aí ficava ali na calçada. TV de tudo, né? TV de tudo, Telecom, eu já desmontei muita televisão. Nossa, tá falando 45 anos, o tubo era moderno. Não, a televisão tela plana. Não, branco e preto. Eu tenho uma televisão ainda, e era Telefunk Nacional, não tinha a Gradiente, não existia Sony no Brasil nessa época. Hoje não existe mais. Não existia essas marcas, né? Era Telefunk. E aí, como que ele fazia manutenção da televisão? E um dia eu falei pra ele, o nome dele era Zildo. Eu falei, Zildo, vamos fazer uma televisão com controle remoto? Então, existia televisões com fio, né? Que o controle remoto tava no painel. Você sacava e aí tinha um fio, você ficava trocando de longe. Tinha 4, 5 botões só. 5 botões. E aí a gente fez isso, a gente cortou o painel da televisão, colocou numa caixa e era um fio onde você ligava e desligava a televisão. Mas eu gostava tanto daquilo, mas tanto, que o primeiro rádio que minha mãe me deu, eu desmontei o rádio, coloquei numa mesa desmontado, e quando eu montei com iluminação, com alguns LEDs que quando a música tocava, no ritmo da música, ele piscava. E eu acho que o auge foi quando eu peguei um óculos, coloquei. E era um LEDzinho com 2 perninhas, completamente diferente do LED de hoje.
E aí eu coloquei num Ox com pilha de 1,5 volt e tal, e eles ficavam piscando. E aí todo mundo falou, cara, como é que você fez esse Ox? Como é que você... Então foi um negocinho que me deu um bom também, todo mundo. Isso eu não tinha 10 anos ainda. E aí eu apaixonei. Aí daí pra frente, aí o meu carrinho de rolemã tinha rádio, a minha bicicleta tinha um dermezinho fazia energia, aí acendia uma luz na ponta. Aí eu já tive lâmpada na minha casa que você batia a palma e ela ligava e desligava, mas era um sensor de som que mudava, enfim. E eu fui com isso criando minhas placas, criando... Pra você ter uma ideia, o programa que a gente mais assiste hoje na minha casa, fanático, é o Baking Impossible. É um seriado na Netflix, onde eles misturaram cozinheiros, cook, o pessoal que faz bolo, e engenheiro. Então eles falam, ó, você vai fazer um carro, e esse carro tem que ser de bolo e tem que suportar um crash test. Aí eles batem e verificam qual carro suporta. Mas ele tem que ser, 90% dele tem que ser feito de comida. E fica eu e minhas filhas assistindo, nossa lá, ele vai usar um Arduino, olha, ele vai usar um relé, olha, e eu fico explicando para elas o que é isso, porque é muita coisa, né? Muita tecnologia e para mim brilha os olhos. Eu fico... É só ver, né? Cada hora eu tô com uma tecnologia nova, um anel novo, alguma coisa diferente. Bom, aí escolher a faculdade pra você foi mais fácil do que pra muita gente, né? Foi mais fácil. Mas, e é engraçado isso, porque eu comecei num conselho do amigo, né? Porque eu fiz mecatrônica, e aí eu fiz técnico mecatrônico, eu queria realmente trabalhar na manutenção, então por um período... e me abriu muita porta, eu acabei conhecendo muitos países, eu fui para a Índia para validar equipamento, fui para os Estados Unidos, Holanda, França, eu viajei o mundo fazendo isso, mas eu queria ser mecatrônico. E depois que eu me formei em técnico mecatrônico, eu atuei como eletricista, dei até aula de desenho técnico, aí eu queria ir conhecer a tecnologia, mas nas pessoas, eu fui fazer engenharia de produção. Aí eu falei, agora eu quero conhecer como é que a gente utiliza a tecnologia para o ser humano, né, para esse dia a dia. Mas para mim foi muito fácil, porque eu nunca saí de perto da tecnologia, nunca. Eu nunca deixei de ver uma tomada, um transistor e qualquer coisa, desde das micros, né? Como é que eu faço uma plaquinha, até como é que eu ligo uma lâmpada na minha casa. Eu tava ontem furando o gesso e ligando lâmpada lá em casa. E como é que quando você traz na sua vida pessoal? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que toda semana chega um pacotinho pra mim, com 3, 4 buchas. Sua esposa pergunta, o que você comprou? Não, já sabe. Já chega no AliExpress ali. Pô, esse dia eu vi um negócio que rastreia o seu rosto sozinho, que não tem câmera. Então, cara, eu tenho... eu comprei uma casa de passarinho automatizada que não foi nenhum passarinho agora. Sabe, eu sou desses que, sai o iPhone e não sei o que eu compro, o relógio novo, não sei nem o que vai ter no relógio. E eu já me divirto com essa tecnologia, né? E eu sei que você tem o Samsung Freestyle, que é aquele projetor portátil e tal, que é super bacana, é legal demais. Pode jogar PS, nossa, jogar Play nele é legal. Não, você põe em qualquer lugar da casa, ele se adapta e tal, então é super bacana. Então, assim, os brinquedinhos, né, que a gente vai tendo de tecnologia, eu tive um drone que afundei em Miami, entrou... Eu fui no mar, ele bateu um vento e derrubou ele. Não era prova d'água. Virou sereno. Mas eu adoro esse tipo de coisa. Você também é assim? Você fica buscando e comprando um monte de tranqueirinha pra montar? Eu fico. É meio professor Pardal, assim. Eu acho que a nossa diferença é que você é mais bruto de montar, desmontar as coisas. Eu só uso. Não, eu gosto. Tanto que o meu carro tava parado na rua... O vigia, o motoqueiro bateu, quebrou o retrovisor, né? O que uma pessoa normal faria? Aciona tudo. Eu fui achar a seta que fica no retrovisor para eu guardar. Eu queria fazer um dispositivo com a lâmpada do retrovisor, porque aquela lâmpada é cara. Eu achei, tá lá em casa. Nossa. Hoje a lâmpada que ilumina lá, tem um suporte, ela é feita com a seta do meu carro que quebrou. Eu acabei montando um sistema onde eu comprei um capacitor, algumas coisas no AliExpress e consegui montar isso. Mas... é justamente não só qual a finalidade, mas como que eu consigo provar para as pessoas que a tecnologia veio para nos ajudar, né? Como que eu consigo provar para as pessoas que é desumano uma pessoa varrer uma calçada? Eu uso esse exemplo sempre, né? A pessoa varre a calçada, quando chega no final da calçada, o que ele faz no outro dia? Ele varre a calçada de novo, porque ele vai fazer... Por que não tem uma máquina para fazer isso? Então, como é que a gente pega toda essa tecnologia e coloca só usando? Para você pegar a tecnologia e colocar, tem que usar. Então, mesa que sobe e desce, eu fiz uma mesa lá em casa, e aí sistema mecânico também, né? Porque aí você pisa no pedal, ela vai subir, ela vai descer. Então, como é que eu consigo
usar a tecnologia no dia a dia e mostrar para as pessoas que nem tudo é impossível. A mesma coisa, eu queria colocar um rádio para tocar lá no escritório e tal, e chamei minhas filhas, e aí coloquei um rádio comum, rádio que, não sei se vocês já fizeram isso, tenta dar um rádio e mandar sintonizar. Eu falei, coloca aí na 104.3, a primeira pergunta é, oi? Deve ser divertido. 4.3. Não, meu filho não sabe, 12 anos também, ele não sabe nem o que é rádio. Você pega um vinil, uma coisa que, eu não sei, eu tenho um tocador de disco no porta-malas do meu carro, se for lá agora tá lá, um tocador, e eu tenho um vinil. Porque às vezes eu tô numa palestra e a gente sempre fala disso, a tecnologia que mudou o mundo, e a tecnologia, a gente daqui, e eu falo, cara, deixa eu mostrar uma tecnologia para vocês fantástica, quando foi inventada, sei lá quantos, acho que 200, 300 anos atrás, com o gramofone, que ele foi feito e inventado para você gravar a história das pessoas e dar aula. O gramofone foi inventado para isso. Chega numa pessoa e fala assim, pega esse disco aqui, coloca no lado E, no lado B, na faixa 3. Cara, a pessoa vai ficar umas 3 horas com aquele disco. O que é? E eu fiz esse exemplo. Mas olha a tecnologia que tem ali. Quando você entende como é gravado um disco, e você consegue explicar, e uma coisa legal, principalmente para criança, para você trazer isso para as pessoas eu estava batendo um papo sobre fazer uma WI, uma Work Instruction. Como é que eu vou dar uma instrução de trabalho numa empresa usando a tecnologia e mostrar a importância disso? Vídeo, podcast, vídeo, falando de tudo, TikTok, vamos fazer vídeos de 9 segundos, igual o TikTok, etc e tal. Eu peguei um disco, vinil, você coloca em cima de um papelão, faz um triângulo em cima do disco, pega uma agulha e encosta e gira ele. Sai o som. Você escuta o que tá... Aí a pessoa fica... Cara, comenta, eu falei, essa tecnologia que tá nesse disco é que vai mudar a maneira com que você produz. Então eu trago a pessoa, que é o que você falou de comprar a tecnologia e usar ela. Eu trago a pessoa por como foi inventado, como é que Thomas Edison pensou, como é que esses caras pensaram na tecnologia para no final falar, é isso aqui que a gente vai fazer para ensinar os nossos colaboradores a como ele deve fazer o trabalho dele, a Work Instruction. Então, o que eu faço na tecnologia é abrir mesmo ela, e agora eu estou nesse exemplo com as minhas filhas, que é desmontar as coisas. Então, eu acabei de desmontar, eu comprei um robô com Arduino e um kitzinho que você compra no Mercado Livre, Shopee, AliExpress, e aí você monta o seu robô. E eu falei para vocês do programa lá, né, do Making Possible, nós vamos fazer o bolo de aniversário da minha filha. Então, ela está escolhendo, ela queria um unicórnio que ande e que pisque o chifre. Eu falei, tá bom, então a gente tem a difícil tarefa de fazer um bolo de unicórnio que ele tem que andar e piscar o chifre. Então como é que você faz? Mas tem que comer o bolo também? Não, tem que comer. Porque tem que comer. E 90% tem que ser comestível. Então você vai colocar fio, vai colocar tudo. Mas eu vou fazer o corpo. O corpo tem que ser de bolo. Você vai usar massa, pasta americana, arroz, como é que você vai usar? A gente aprendeu que se você... Olha que legal, se você pegar miojo, triturar ele e misturar com chocolate, fica duro igual madeira. Então a gente vai fazer parte do miojo com chocolate. Caramba. Resistência, matéria, é isso. Tecnologia, tá tudo junto. E aí você entra no mundo corporativo, onde você atuando como cara de inovação da DHL, você deve estudar uma série de outras tecnologias para aplicar nos clientes que você... nos processos que você tenta automatizar cada vez mais. Como é que é esse processo dentro da DHL? É o primeiro passo, e a gente até começou um pouco errado, porque quando a gente começou, qual que foi a ideia? Vamos na liderança, na alta liderança, e vamos falar sobre inovação com as pessoas. Só que quando você vai começar uma inovação, vai falar sobre tecnologia dentro da empresa, e você começa no público que já usa iPhone 14 Pro Max, é mais fácil, porque o cara tá habituado. Por mais que ele não tenha todo o conhecimento, ele já tem uma Alexa na casa dele, já tem um Google Nest, ele já usa Siri, ele sabe tudo isso. Só que a barreira dele é mais difícil, porque como é mais fácil para ele ter acesso à tecnologia, ele não trata a tecnologia como um desafio, ele trata a tecnologia como um bem. Ele vai lá, compra, põe Alexa. Quando dá pau, ou ele paga para assistência técnica arrumar, por isso que as empresas Vivo, Claro, TIM, todos agora têm assistência técnica de tudo, né? Você não contrata mais a telefonia só pro seu problema de telefone. O cara pode ir na sua casa ligar uma fechadura. Eu não sabia. Os caras agora têm mão de obra para tudo. Por quê? Eles acharam um nicho. São pessoas que têm dificuldade de mexer, mas não querem aprender a mexer. Querem a função. Eu precisava saber que isso existia. Cara, que aí eu tenho que passar o contato que deleta o meu telefone, cara. Porque o que tem de amigo que chama aí que a minha rede tá lenta, eu preciso conectar as minhas HomePods aqui, a Alexa, com a
Puta. Não, porque acho que a gente é técnico, né? Ah, não, mas não acha, tem certeza. Daí eu falo que eu não sou, eu sou grosso, sabe? O meu cunhado, eu vou até falar, o meu cunhado ele é casado com a irmã da minha esposa. O apelido dele é Pingo. O Pingo me liga, Ronaldo, você tá em casa? Eu tô, domingo, 10 horas da noite, é claro que eu tô. Aí chega ele com o celular e uma impressora. Eu falei, o que foi? Não, que minha impressora parou de funcionar. Domingo, daí eu começo, olha, eu vou lá, programo a impressora dele, põe no Wi-Fi, tá funcionando, ele imprime. Ele chega na casa, ele falou, parou de funcionar de novo. Eu falei, Pingo, você precisa agora conectar na sua rede, o Wi-Fi. Aí ele falou, você não pode vir aqui? Aí eu saio domingo à noite, vou lá na casa dele, pra conectar a impressora. O cara é gente boa, sou eu, vou lá, Pingo, do lado, tem a mão, bicho. Mas tecnologia, isso é legal. Ele trabalha com transportador, ele é dono, ele tem um caminhão. Ele transporta latinha de cerveja vazia de um ponto para o outro. Qual que foi a sacada? Ele ficava muito tempo na fila esperando nota fiscal, porque ele precisa dar nota fiscal para sair. Nós pegamos a impressora, colocamos dentro da boleia do caminhão. O caminhão tem tomada 110 volts. Eu levei um roteadorzinho pequenininho, criei uma rede de Wi-Fi dentro do caminhão dele. Quando ele entra, a pessoa carregou o caminhão dele, manda o XML no celular dele. Ele imprime dentro do caminhão a nota. Enquanto tem aquela fila de caminhoneiro esperando a nota, ele sai. O que os caras fazem 3, 4 viagens, ele faz 6 viagens. Por quê? Porque ele falou, não, eu imprimo. Ele ainda fala, não, ainda dou a tinta e o papel por minha conta. Porque eu montei uma impressora dentro da boleia do caminhão dele. Agora, você imagina se a gente tivesse isso em todos os caminhões, em todas as carretas. Eu até levei essa ideia para a DHL, para todo caminhão nosso ter uma impressora dentro. O que o motorista fica fazendo? Tem motorista que fica 2, 3, 4 horas esperando nota fiscal. Qual que eu levei? Eu levei o meu conhecimento de roteador de Wi-Fi, montei uma rede dentro do caminhão dele, aí ele tem uma impressora lá dentro. O cara manda para ele do celular que é sem fio, né? Ele manda imprimir, sai a nota, ele vai viajar com a nota na mão. Ele não precisa mais ficar esperando o cara entregar a nota. É assim que eu faço dentro da empresa. Então eu pego o dia a dia e conecto na realidade da empresa, porque no final das contas, todo CNPJ tem um CPF por trás, né? Então aquele cara que tá falando, eu faço isso há 20 anos, eu sei como é que é, quando você traz ele, abre o produto, né, ou desmonta, ou deixa ele construir, ou leva para casa dele, ou ajuda ele no dia a dia dele, aí fica mais fácil a gente colocar tecnologia dentro da empresa, porque as pessoas estão emocionalmente engajadas, né? Elas começam a se sentir parte da solução e não mais parte do problema, né? Porque, gente para reclamar tem um monte, né? Agora, você deu esse caso com o Pingo, vamos dizer que é um empreendedor, você também participa de algumas startups e está na DHL. Tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Quando você fala com o Pingo, cara, você pôs impressora, você falou com ele, foi lá, pôs impressora e resolveu. Na sua startup ou lá que você participa, a startup já tem uma cultura muito forte de inovação. Quando você tenta trazer isso para a DHL, como funciona essa questão de velocidade? Fala, cara, a DHL eu consigo implementar isso na mesma velocidade que a startup, na mesma velocidade do Pingo? Porque, cara, a DHL é muito grande, é uma multinacional gigante. Você sente muito essa questão de cultura, mesmo você estando dentro da DHL, essa cultura de uma empresa gigantesca, multinacional, versus uma startup, versus um empreendedor? Sente muito, até porque quando olha uma empresa desse tamanho, são 690, 700 mil colaboradores no mundo, né? A DHL. Quando você olha uma empresa desse tamanho, se você tentar fazer a maratona num dia só, se você tentar fazer os 40K em 5, 6 horas, você não vai fazer. Você vai ter que fazer 40K em 48 horas. Você vai ter que fazer. E aí são os pequenos sprints que a gente dá. O que eu percebi? Que cada pessoa, ela é inovadora. A cultura dela é de inovação. E você olha na casa dela. Eu fui observando, a pessoa vai fazer um churrasco, aí quer ver uma faca nova que corta diferente, aí descobriu um carvão agora que você não precisa nem tirar do pacote, né? Você puxa uma válvula embaixo, taca fogo, joga o pacote inteiro dentro da churrasqueira e o cara comprou e testou. A pergunta é, por que você não faz isso na sua operação logística? Por que você não faz isso no seu dia a dia? Então, por que separar em pequenas sprints? Eu pego essas 3, 4 pessoas que são inovadoras no dia a dia, mas não no trabalho, e começa a submeter ela à inovação local. Por isso, ser um evangelizador, trazer as boas novas. Vamos falar de AGV? Vamos colocar um AMR aqui? Vamos colocar um drone para fazer uma entrega onde ele vai voar em cima do Rio Tietê e Rio Pinheiros, porque você não pode ir na estrada? Vamos tentar uma licença? Aí o cara começa a ficar, cara, você tá louco, você quer voar com drone em São Paulo, em cima do Rio Tietê?
Só que eu levo ele para conhecer a startup, que é a Speedbird, que faz junto com o iFood. Eu começo ele, tá vendo esse cara fazendo? Aí você começa a mostrar os caras de Israel. Mas o principal, Alex, é entender a pessoa. A grande maioria das pessoas que trabalham numa multinacional falam 2, 3 idiomas, tem vivência fora do país. Então, pegar essas pessoas e submeter ao que está acontecendo ali no bairro dela, a prefeitura que está colocando câmera inteligente para verificar movimentação de pessoas e mostrar o que a Fórmula 1 está fazendo. Então, eu pego esse cara da grande empresa, coloco esses dois mundos completamente diferentes e vou aproximando falando que o mesmo algoritmo que faz isso na rua dele é o que está na câmera verificando a velocidade que o carro está passando na curva. O sensor que está lá no Tesla, lá, um sensor LiDAR, é o mesmo sensor que tem na empilhadeira que está dentro da operação. Então, fazer na multinacional, a cultura da multinacional ou de qualquer empresa grande é o resultado. Nós somos, a gente é acionista, né? A gente precisa entregar o resultado para poder crescer. Por isso que eu sempre, a primeira coisa que eu faço é ensinar o que é H1, H2 e H3 da inovação. E por que a gente nunca vai deixar o H1 morrer. Explica o que é H1, né? Tem muita gente que não sabe o que é. Horizonte 1, 2 e 3 da inovação. O primeiro horizonte é olhar o core ali, né? O que está acontecendo no dia a dia. Então, a gente não deixa o core parar. O que eu tenho que fazer? Eu sou muito comunicativo, eu saio falando, então se é um dia de uma operação que está começando, que a gente chama de startup, né? Uma operação que está iniciando, uma operação que tem desafio de Black Friday, eu nem apareço nessas operações que não seja para me comunicar com as pessoas e ajudar eles a trabalharem. Então, o core nunca é afetado. O segundo horizonte, o que a gente faz lá dentro? Quais são os produtos que a gente tem dentro da DHL que pode virar um spin-off? Que a gente pode alavancar esse produto. Então, a gente sempre fez, dentro do armazém, montar kit. Então, pega uma empresa de cosmética, eu montava kit, leve 3, pague 2, já saía montado esse kit. Isso virou um produto. Então, o H2 é quando a gente pega algo que a gente é muito bom e a gente faz um spin-off dele, a gente transforma esse produto e consegue trabalhar. O H3 é onde eu olho muito, que para mim hoje a DHL deveria virar um banco. É como é que a gente olha algo extremamente disruptivo, né? Como é que a gente faz com uma empresa que está falando só de logística, começa a falar de ela virar um banco e por que não a gente financiar o carro, a gente não financiar o caminhão, financiar a carga. Por que eu não tenho um CD? Olha que loucura, eu falei isso, já me chamaram de louco 4 vezes, vamos ver se vai ser a quinta-feira. Ah, eu já tô quase. Imagine um CD de 1 milhão de metros quadrados e lá dentro tem L'Oréal, Nivea, Unilever, P&G, tem PepsiCo, tem, sei lá, General Mills, Nestlé, Nestlé, por aí vai. todo mundo. Aí a carreta vai sair para ir pro Grupo Pão de Açúcar. O mesmo Pão de Açúcar. Por que precisa sair 5 carretas? E se uma carreta, porque ninguém mais compra pallet de carreta fechada, né? E se o carreta sair com uma pallet daqui da PepsiCo, aí ele vai ali na Unilever, pega outro pallet, ele vai na Procter, pega outro pallet, vai na L'Oréal, pega outro pallet e vai pro Grupo Pão de Açúcar. Imagina um condomínio gigantesco com todas as marcas e a gente disputando lá só na ponta. E aí o blockchain garante a informação de cada cliente, a câmera de biometria facial garante que cada colaborador está na sua empresa. Então, com tecnologia, a gente garante as informações. 4 vezes me chamaram de louco. Não, porque o concorrente, eu falei, mas a concorrência não é no CD. A concorrência é na ponta. Aí eu te perguntar, por que te chamam de louco? Justamente por causa disso, porque aí é onde entra a cultura. Porque na cultura, a gente não pode nem falar o nome de uma marca estando do lado de outra marca. Isso. Cultura é isso. Você não pode falar aquele nome aqui. Você quer dizer que, eventualmente, até, por exemplo, a informação do tamanho de estoque que seu concorrente tem pode ser uma informação comercial e isso Não é uma informação comercial. O tamanho de estoque, aonde ele está alocado, que estado que ele está alocado, da onde que está saindo, qual que é o fluxo fiscal que Tem o benefício fiscal. é o benefício. Então, tudo isso que é aquilo, benefício fiscal, mas está todo mundo indo para a extrema, era todo mundo ia para Pouso Alegre, está todo mundo indo para a mesma região, né? Se você olhar agora as regiões, era todo mundo em Osasco, do Barueri, então começa todo mundo ir para a região, só que cada um tem o seu benefício e não é aberto, né? Isso ainda, eu não sei se a legislação já mudou, mas a informação não era aberta, você não consegue saber o benefício que o outro tem. Mas eu acho que isso, a loucura é como é que na inovação, na tecnologia, eu desafio a cultura a tal ponto que hoje o nosso bot é dentro do WhatsApp. Então, o bot da DHL, que chama Lia, que conversa aproximadamente 250 mil interações por mês. 250, são 17 mil colaboradores no Brasil. 250 mil interações por mês. Está dentro do WhatsApp, que é do Facebook.
Qual empresa multinacional deixaria você fazer um chatbot dentro do WhatsApp, que é dentro do Facebook, que reza além do Facebook, vende as informações e entregam, né? Porque a teoria da conspiração é tudo isso, né? Então, primeira, e por isso é evangelizador. Como é que eu pego a cultura e eu desafio a cultura? Eu nunca vou tirar a pessoa da zona de conforto. Eu sempre amplio a zona de conforto da pessoa. Mas deixa eu só fazer alguns resgates, então, para dar insights para nossa audiência aqui. Primeira coisa que eu estou resgatando é se fazer um negócio muito legal, que o Líder comentou, que é a sua estratégia de quebrar essa cultura de mapear, é você mapear pessoas que já inovam sem saber que estão inovando, já tem uma cultura de testar coisas novas, que seja em casa, e você identificando esse perfil, é esse cara que você vai trazer para dentro. Ao invés de começar com um clássico do tipo, cara, eu vou pegar as pessoas daquela área e vou pôr o projeto na área. Então esse insight é muito legal, observa a pessoa e da pessoa você acha quem vai ser o cara que vai te evangelizar lá dentro. Então isso é muito legal. E assim, Por exemplo, aqui, ó, ele com o tablet na mão, esse cara eu já pegaria ele. Que eu falo, tá usando um tablet, ele gosta da tecnologia, e aí você tá lá falando de logística, com quem que eu vou falar de paperless? Tecnologia... comprar a casa de passarinho com câmera. Pô, esse aqui... Só falta ele para comprar um passarinho no jogo também, né? Esse eu vou trazer pro meu jogo. Esse eu vou trazer pro meu jogo. Porque se o cara comprou uma casa com passarinho com câmera e usa tablet, ele é 100% adepto a paperless. Então vamos falar de paperless. Perfeito. Então essa é uma dica incrível. Segunda, você falou do H1, H2, H3. Eu poderia trocar isso aqui, né? De horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3. Tem várias tipologias, digamos assim, de inovação, mas você tem aquela clássica, né? Incremental, né? Você tem aquela clássica que você pode ser uma de inovação radical e disruptiva. Quase que dá para fazer um depara, né? De falar, pô, H1 é aquela incremental, aquela mais simples, aquela do dia a dia. Mas o interessante é, você tem uma estratégia clara, definida, de trabalhar nas três ao mesmo tempo. Certo? Certo. Isso acho que é outro insight importante, que todo mundo fala, cara, será que eu como inovador tenho que pensar só no disruptivo, pensar só no incremental? Não, cara, você tem um portfólio pensado estrategicamente, fala, cara, eu preciso estar entregando um monte de incremental H1, ao mesmo tempo estar pensando no H3 e no H2 para criar um pipeline de inovação em que esteja produzindo resultado a todo momento, com coisas mais fáceis, que eu vá produzir um projeto que vai durar 1 ou 2 anos, que vai dar resultado lá na frente, e eu preciso começar a inovação grande para daqui 3, 4 anos entrar. Até porque a dor do H1 pode ser resolvida com o H3, que é o que eu falei. É uma dor muito grande hoje na logística. Achar motorista. Todo mundo tá garimpando motorista. Será que se eu conseguir algo disruptivo, como a Localiza fez com o Uber, né? Você chega na Localiza e fala, eu vou ser Uber. Ela já te entrega um carro e já baixa da conta do Uber direto o aluguel. Você não precisa mais ficar lá pagando. A Localiza fez isso. Como é que... o cara tá com problema de achar motorista. Será que se eu virar um banco eu não financio o carro do motorista e fidelizo esse cara comigo, porque ele comprou comigo o carro? Então eu falo pra ele, eu vou te vender uma Sprinter e essa Sprinter já tem tanto de frete garantido. Só que você tem que... Então o H3, que é completamente mudar, você deixar de ser operador logístico e virar um banco, vai resolver o problema do H1. Então é isso, como é que a gente utiliza uma inovação ou incremental e uma disruptiva para você... Perfeito, porque só pegar esse exemplo do banco é interessante, você chegar e falar, bom, DHL agora viu o banco. Não dá, mas de repente, cara, com um motorista que vai dar o serviço da DHL tendo uma função de financiamento, aos poucos, a DHL pode virar um banco, por exemplo, né? É exatamente isso, aos poucos aí financia, daqui a pouco vai financiar Roban, daqui a pouco tá financiando, a gente tem um projeto chamado Real Estate Solution, onde a gente pode comprar o terreno, construir o prédio e vender para o nosso cliente. Isso já é um produto DHL que rodava muito no mundo. Mas é isso, se eu já financio prédio, por que eu não posso financiar carro? Por que eu não posso financiar... Eu viro um banco. Por que a conta do funcionário tem que ser nos bancos? Por que a conta do colaborador não pode ser na própria DHL, no banco DHL? Então é isso, como é que os Hs vão se cruzando e um ajudando o outro. Você trouxe uma questão e eu acho interessante porque a gente observa muito esse processo de inovação, né? E ali no bairro que eu moro tem uma... Cara, é bacana até de falar, porque tem uma padariazinha, cara, e você chega na padaria, cara, toda semana você vê que o processo de inovação é brutal, cara. Chega toda semana, agora tem um pãozinho novo, agora o pão de queijo é com não sei o que, agora o pão de queijo é com recheio do não sei o que, agora é o outro e tal. Então você vê que os caras, para sobreviver à concorrência de Oxxo, que abriu um em cada esquina,
o outro tal, os caras têm um processo insano de criação. Então você vê que numa empresa onde o dono tá ali todo dia, né? Você tem um processo de inovação latente que é inove ou morra, né? Por outro lado, você tem umas empresas de médio porte, né? Nessas empresas de médio porte, você percebe que quanto mais próximo do fundador, mais é propício o ambiente de inovação, né? Que alguém chega lá e fala, ó, faz ali, ó, muda ali, ó, poxa, ali é legal, ó, tive uma ideia aqui. Inovação por demanda. Ordem. Exato, mas você vê que existe, quanto mais próximo ali eu vejo aqui na live, né? Chega de pessoas que falam, ei, qual que eu tô fazendo aqui, ó? O que você acha disso aqui? Isso funciona? Isso não funciona? Tal. Quando você chega numa empresa como uma DHL, que você falou de quase 1 milhão de pessoas no mundo, né? Eu imagino que exista um framework ali, um processo. Você falou, a maratona não é em 5 horas, é uma maratona em 48. Pra mais. Isso que eu ia falar. Pra mais, né? E eu acho muito interessante que a gente tem que entender, eu acho que quem tá ouvindo a gente tem que entender onde você tá e se colocar ali nesse processo de inovação, né? Quem são as pessoas, qual que é o processo. Numa empresa como a DHL, imagina que existe até uma certa burocracia para você aprovar orçamento, testar. E aí eu ia te perguntar, como é que é isso? Você tem um budget ali para comprar fala, poxa, sei lá, quero testar uma nova esteira, quero testar um drone, quero testar Um sensor. o 5G, tela touchscreen, ou agora, porra, quero... O Alex agora quer chat GPT pra todo mundo na live. Aprovar o... Midjourney com imagens. Estou testando alguns gratuitos. Como é que é esse processo? Depois eu te mostro como é que a gente fez, depois dá pra fazer. Mas eu acho que o primeiro processo é como é que a gente muita gente, é muito processo, e existe um processo, e é óbvio que tem que ter um processo. É uma empresa muito grande, né? Tem muitos colaboradores. A gente não pode sair comprando tudo, que se todo mundo tiver autorização para comprar tudo, e se tudo for baseado na inovação, aí vira bagunça também, né? Não, agora a inovação pode sair comprando tudo. Aí você coloca, digamos que tem um lírio aqui, outro lírio no outro país, você tem 300 lírios. Aí um cara tem um caminhão elétrico, outro tem um caminhão que não tem ar, o outro tem um caminhão com impressora. Aí eu quero ver um com hidrogênio, outro quer ver com bateria de lítio, o outro quer ver a gás, e aí ferrou. E aí ferrou, porque aí você começa também a dispersar demais. Então o que a gente faz é sempre, como é que a gente abre, né, o diamante, né, como é que a gente abre, vai procurando, vai divergindo, procurando o máximo de oportunidade, mas em algum momento tem que convergir. E por quê? Porque no final das contas, o que a gente tem que lembrar na inovação, e que eu sempre recomendo, sempre falo a mesma coisa, são das pessoas. Como a gente está lidando com pessoas, quando eu vou falar com o CFO que eu preciso de 1 milhão, ou que eu preciso de 2 milhões, ou de 3 milhões de reais, a cabeça daquela pessoa não tá no mesmo vibe que eu tô. O cara não tava 2 horas atrás aqui com vocês na live, no podcast, falando. O cara não tava. O cara tá na frente do Excel dele, olhando o fluxo de caixa. Olhando o fluxo de caixa, tá garantindo o indicador de EBIT de fluxo de caixa. Como é que tá o fluxo, como é que tá o retorno, Aí eu chego e falo, agora a gente vai colocar um carro elétrico com placa solar, onde ele vai com cares, que ele vai andando e já carregando a bateria. O cara fala, amigão, não vai porque o meu fluxo de caixa aqui, ele não vai falar pra mim, mas ele vai pensar nisso. Quando eu vou falar para ele, isso aqui vai custar 3 milhões de reais, a primeira coisa que vem, 3 milhões de reais, uma operação com tantas pessoas, dá tanto, eu falo, cara, isso aqui nessa operação eu daria tanto de lucro. Então, se você chega com a inovação como se fosse o cajado de Maomé, bater, o mar vai abrir, o cara, ninguém entra. Então, a primeira coisa que eu faço é, essa camiseta no Vishordar, então eu chego com o cara, eu preciso que a pessoa esteja aberta. Então, eu preciso abrir... Aloha, meu amigo. Então você já sabe, pessoal que tá ouvindo a gente, que quando o Lílio vai falar com você... Mas eu conto, isso é melhor. Eu falo para as pessoas. Eu falo, você sabe que eu tô aqui, primeiro fazer uma lavagem cerebral em você, né? As pessoas sabem o que eu tô fazendo. Eu falo, eu tô chegando aqui, primeiro, não tenho nenhuma notícia boa para te dar, eu só queria contar a história. Aí eu conto a história das minhas filhas, eu tento trazer a pessoa para a realidade. Imagine, se eu for comprar uma coisa normal na DHL hoje, e normal que eu digo é nos moldes atuais, se eu fizer 3 cotações, aí são 5 dias úteis que o time de compras tem, aí me retorna,
Aí faltou alguma informação, aí tem mais tantos dias, cara, em 6 meses você não consegue comprar um tablet. Ah, mas tem carrinho verde, a gente chama de carrinho verde lá, aquelas coisas que você pode comprar até tantos R$ 1.000. Mas mesmo assim você não consegue fazer uma transformação com isso. Então qual que é o primeiro ponto? Já traz o time de compras. Time de compras, vem cá, quem que é a pessoa de você que vai ser de inovação? Essa pessoa. Eu pego essa pessoa e falo, agora você vai me ajudar a transformar seu time. Então a gente faz evento, workshop, fala de ideação, faz Legal. o Marshmallow Challenger lá, faz o desafio do Marshmallow, a gente começa a fazer coisa. Agora, só pra ser tangível, na prática eu entendi toda a lógica, mas tem budget ou não tem budget? Tem budget. Tem budget. Tem budget. Esse é o ponto. Quando a gente começou, a gente não tinha budget. O budget era meu salário. Esse era o budget. Então vamos trazer um projeto que vai impactar visualmente. O que é impactar visualmente? Tem que ver a coisa, tem que ver o robô, tem que ver, porque muita gente remete inovação à tecnologia, né? Por que você vai brigar contra isso? Então deixa, no primeiro momento, a pessoa acreditar que inovação é tecnologia. Perfeito. E aí a gente viu o robô andando, a gente verificou isso, utilizou a lei do bem, aí a lei do bem, um benefício do governo fiscal, incentivo fiscal, a gente conseguiu trazer alguns milhões de reais e falou, é isso que a inovação faz. Então hoje não só tem budget, como tem mais gente trabalhando no time, com a decisão do budget, eu já tenho um PNL. Eu tenho que controlar quanto eu vou gastar, o que é viagem. Então a gente tem a grana e eu consigo até financiar alguns projetos, pequenos projetos, porque são muitas operações. Então eu vou testar ChatGPT numa operação para fazer previsão de informar alguma coisa. Eu vou lá, banco, se funcionar, esse cara me devolve a grana, se não funcionar, o prejuízo pode ser só meu de inovação. Então eu já tenho uma margem onde eu posso acertar. Então a pergunta de R$ 1 milhão é, tem budget? Tem budget, mas isso não significa que você não tem que ser CFO, integrar ele, o cara de conta. Eu tenho budget em 2023, a gente começou na DHL em 2016. Foi uma construção, né? Foi uma conquista. Então a gente veio crescendo aos poucos, hoje já tem uma grana reservada só para isso. Eu tive recentemente no MIT e tive a oportunidade de conhecer o Media Lab deles, né? Que é são empresas, né, que já estão no estágio, não são startups, já são empresas que estão no estágio mais avançado, com tecnologias que são, cara, malucas, né? Por exemplo, a gente vê uma bicicleta que ela tem as duas rodas, na verdade fala que é triciclo, mas não é. Mas tem as duas rodas, mas a roda de trás, ela é paralela e pertinho uma da outra, enquanto você está pedalando, porque ela é eficiente. Mas quando você para e você chega no seu destino, você sai da bicicleta, a roda de trás ela abre. E aí ela vai estacionar sozinha. Ela para sozinha. Então você imagina, você chega num lugar, sei lá, parei aqui. Lembra quando tinha aquelas bicicletas em São Paulo? Ficava tudo espalhado pela cidade toda. Você para, desce, ela vai estacionar sozinha, sabe? Então você vê que é uma loucura muito grande. A gente viu uma empresa que é só de construção de membros para as pessoas que eventualmente não... um braço e tal, que só para construção de membros para essas pessoas. E para você trabalhar nessa empresa, você tem que ter algum membro faltando para você poder vivenciar na prática o que você está construindo. Então foi muito legal acompanhar o time e ver todo mundo montando. A gente viu uma simulação muito maluca, cara, de Smart City com Lego. Então ficava um projetor em cima e com uma cidade desenhada de Lego e a altura dos Legos ali era o tamanho dos prédios que eram construídos. Então você colocava uma espécie de um dashboard com Lego mesmo, um parâmetro, e aí o computador falava, olha, falta parque nessa cidade, falta a área de educação, falta restaurantes e tal. Você trabalhava em cima. E você brincava na hora pra falar, ó, tá bom, um bairro planejado, então você tem que ter tanto aqui de área de restaurantes, de amenities, de parking e tal. Então é muito legal você... cara, vivenciar o futuro, né? Então, e é impressionante a quantidade de iniciativas e de projetos que tinham ali no meio, sabe? Olha um exemplo que você falou que bacana. Quando você falou da bicicleta, e para quem tá vendo, ouvindo a gente aqui, e para quem não tá vendo também, tem muito bacana isso. Eu comecei a fazer minha autodescrição, porque muita gente que me ouvia não me via. E aí eu comecei a falar, eu sou Lílio, eu tenho 1,84 m, cabelo preto. E isso ajuda muito pra você ver como a gente na inovação às vezes precisa voltar pro básico, né? A bicicleta que você falou. Algumas pessoas devem ter imaginado a bicicleta. Nossa, 2 rodas atrás, tal. Ela vai conseguir se equilibrar sozinha, vai estacionar, ser bacana. E muita gente deve ter pensado nesse exato momento. Para que eu quero uma bicicleta dessa? Estacionar a bicicleta, daqui ali eu mesmo coloco a minha bicicleta. Esse cara que se empolgou com essa bicicleta é mais um dos caras que eu falaria sobre inovação e entraria pro meu time. Aquele que é ateu,
Eu não vou nem olhar para os ateus, mas é o cara que eu deixo para depois, porque muitas pessoas não conseguem entender isso. É o cético. É o cético. Isso que você falou no MIT é justamente isso. O MIT olha coisas que a primeira não serve para nada. Não serve para nada, cara. Você vai falar uma bicicleta que para sozinha. É o cúmulo da preguiça. É igual o cara vai na academia e quer estacionar o carro na frente da academia, né? Fala, bicho, você paga 200 pau para fazer uma prova aqui, 200, né? Aqui em São Paulo é 600 pau uma prova, né? Tá caro, Paga né? 500 reais pra fazer uma prova de corrida e você quer parar o carro do lado da largada, fala, meu amigo, você pagou pra correr, cara, você corre de graça na rua. Mas é isso, a inovação, e o cara tá exatamente nesse ponto. Como é que você olha a bicicleta que estaciona sozinha, o cara que consegue, por que duas rodas? Já viu a bicicleta que o pneu que é quadrado agora? Eu vi. Ele é muito doido, cara. Fala, bicicleta quadrada, eu achei muito legal, cara. É muito louco. É muito louco, mas como é que o cara desenvolveu aquela engenharia? Como é que a gente vai fazer aquilo? Como é que você consegue, né, colocar a tecnologia de tal forma que a pessoa nem perceba que tem a tecnologia? Que a grande maioria hoje é assim, né? Tem relógio, tem tudo e nem percebe o quanto é dependente da tecnologia. Desculpa, quando a gente... Você trouxe um exemplo de relógio, eu acho que esse é um case interessante, né? O Apple Watch surgiu, a gente tá na, sei lá, 10 anos já com... Já tinham outros, mas... Não sei que geração. Mas o Apple Watch acho que é um exemplo de... massificou o smartwatch como um todo. Mas ele veio com uma coisa meio geek, né? Então olha aqui, ó. Ele tem aqui... Sabe quantos passos eu dei? Recebo um e-mail, vem WhatsApp, fala que vai chover, não vai chover e tal. Mas ele, com o passar do tempo, ele se tornou um device de saúde. Hoje ele vê o batimento cardíaco, ele te dá alerta, ele vê a oxigenação no sangue, ele vê uma qualidade de sono, tudo bem que é ruim dormir com ele, mas uma série de tecnologias embarcadas, mas virou um dispositivo totalmente baseado em saúde e não mais baseado em fancy, sabe? Já não é uma tão joia e é mais saúde. Você tá usando um anel que faz algo parecido, certo? Já é um dos testes, né? Que eu gosto, né? Então, ele Mostra pra aquela câmera aqui do meio, a Ju vai mostrar aqui, ó, o anel tá aparecendo aí, Ju? Deixa eu colocar acho aqui. que dá pra... Ele é NFC também, se você... Tá mostrando aí, Ju? É o anel dos Lord of the Rings, né, cara? Você chama... Isso aqui tem que ser sangue azul, porque ele é azul por dentro, né? Deixa eu ver se meu NFC estiver ligado. Eu desliguei, depois eu ligo ele de novo. Você encosta ele no celular e aí... E aí ele vai mostrar os meus dados, ó, só de encostar. Entendi. Você já tem meus dados, aí você poderia baixar, salvar, você tem todos os dados. Então, a ideia é como é que a gente utiliza dessa tecnologia para conectar. E, de novo, aqui a gente está falando de saúde, mas imagine se eu preciso conectar um motorista. Imagine que eu tenho lá uma frota com 2.000 motoristas. Como é que eu sei o dia a dia desse motorista? Ele não pode trabalhar acima de 8 horas, eu preciso verificar a saúde desse cara. Imagina eu falar para você, eu vou cuidar mais de você, motorista, e você vai usar esse anel, eu vou garantir que você tenha uma vida mais saudável, eu vou te dar mais tempo de vida com a sua família, porque eu vou controlar. Então esse anel é um teste que a gente está fazendo justamente para isso. Como é que eu consigo entender o dia a dia da pessoa? É mais barato do que ter um relógio desse tamanho, incomoda menos andar do que o relógio. A duração da bateria quase que infinita, né? Porque lítio hoje, se você pegar, tem aparelhos aí que duram 2, 3, 4. Eu tenho um rastreador de lítio que ele já está há 3 anos, ele baixou 10%. São coisas que vão dar, por quê? Porque não é nanobytes, não usa nada de byte, isso aqui é muito pouco que você precisa dele, né? Mas como é que você consegue testar ao máximo essa tecnologia? E o MIT com certeza deve ter um anel desse super tecnológico lá que eles estão testando e daqui a pouco conecta no carro, que conecta... Cara, será que não dá pra pegar? Eu sei que dá. Você pode ter a chave do carro, o seu anel e tal. Da minha casa eu encosto ele na porta, ela abre. Você encosta o anel na porta. Aí falaram pra mim assim, mas se o bandido quiser entrar na sua casa, ele vai pegar o anel. Se o bandido quiser entrar na minha casa, mas que ele vai entrar. Eu falei pra todo mundo, cara, se o bandido quiser entrar na minha casa, ele vai entrar. Ou vai ser chutando a porta, ou vai ser pegando ele. Não precisa do anel, não precisa do anel. Não é o anel que vai impedi-lo. Mas coisas que no dia a dia a gente nem percebe, pequenas tecnologias que... Já viu a garrafa de água que fala a temperatura que tá... Eu vi.
que você quer saber? Na verdade, é um teste para você saber como é que tá, mas a minha filha já queimou a boca numa garrafa, porque eu tava tomando chá, tava fervendo, porque eu fiz e deixo quente para durar o dia todo. Ela abriu e ela não esquenta por fora, porque é a térmica, né? Ela bebeu, queimou a boca. Ah, mas pô, a sua vida devia ter... Tudo deveria. Até a inovação, ela tem muito tudo. Qualquer coisa que você fala na inovação, para toda resposta, alguém vai ter uma pergunta. Toda resposta que você der, alguém vai vir com uma pergunta nova, né? E pegando esse gancho de toda a pessoa vir com uma pergunta nova, eu acho que existe... Como que você enfrenta um dilema de inovação, que é o dilema da ética, que é o dilema do exagero, que você falou que tem o ateu, né? Tem o cético. Esse cara pode não ser bom nem para você tocar projeto, mas esse cara também pode não ser bom, não só porque ele não tocaria bem o projeto de largada, mas porque ele é contra. E ele é contra por um fator de ética, um fator de invasão, um fator de privacidade. Cara, eu vi um post ontem... Também seguro. Eu vi um genial, cara. Mandaram no grupo nosso lá, de professores, uma escola na China, pode ser que tenham várias, eu vi um post só, que tá com tipo uma coroa, que os alunos estão usando essa coroa como se fosse uma viseira, só que é só a coroazinha, mas acho que é algum wearable que além da coroa é um bracelete ou alguma coisa, e tá medindo com inteligência artificial tudo o que está acontecendo no cérebro das crianças e está dando alerta falando o seguinte: olha, você não está concentrado. Então, para a criança estudar bem, o negócio fica, tipo, pisca uma alerta pro professor: opa, você não está concentrado, tem que concentrar. Hã? Chato, hein? E ele fica, quem tá concentrado, quem não tá concentrado, como que tá o raciocínio, ensinando, enfim. Cara, o aluno passa a aula inteira com o negócio focando em inteligência artificial para aumentar o aprendizado das crianças. Caramba. Aonde eu quero chegar com isso? Cara, você olha o post no Instagram, cara, tem mais de, eu não vou lembrar, mas é um negócio do tipo, quantos que é legal, um engajamento legal de comentários no post? 10 mil comentários? 1000 comentários? Bicho, 10 mil, 30 mil comentários no post. É um negócio absurdo. Todo mundo A grande maioria é o quê? O que você acha? A favor ou contra? contra. A grande maioria é contra. Contra. Esmagadoramente. Criança ainda. Que absurdo, acabou a liberdade, criança vai testar um negócio, acabaram com a... E, inclusive, algum comentário no post falou assim, acabaram com a inovação, agora não vai ter mais ideia, porque você vai falar que a criança, tanto de fazer a conta de matemática, fala, agora a criatividade da criança foi pro saco, você está controlando o cálculo que ela está fazendo na matemática. Cara, tudo isso que o mundo tem esse dilema. O que você enxerga disso? Como você resolve isso? Porque tem muito cara que vai ser contra a tecnologia. Você enxerga, duas perguntas, como que você faz com isso você já se pegou muito positivista, numa linha positivista, que é, cara, você sempre enxerga o bem na tecnologia e nunca o mal? Isso, eu primeiro tenho que me controlar. Eu já fui muito mais positivista, sim. Na verdade, eu continuo sendo o mesmo. Eu só externo menos. Você é mais positivista por natureza. Por natureza, eu sou extremamente... Eu só externo menos porque isso também causa um problema. Mas esse cara que é contra, ele também é bom. Ele é o cara que te puxa pra baixo, é o cara que mantém um guarda-reio pra você também não sair fora da pista. Porque se você tiver tomando todo mundo 100%, todo momento, vamos, não tem ninguém que tá controlando. Então é bom ter pessoas que te ajudem a controlar. Então, o positivismo demais também atrapalha um pouco. Então, o sincericídio, né? A pessoa, não, que vai dar certo, que sim. Aí o outro, não, isso aqui não vai funcionar, porque nunca funcionou, eu já faço isso há 20 anos. Então, como é que eu tento equilibrar isso? Primeiro, não externando tanto esse positivismo só meu, para envolver mais, deixar usar, emprestar, olha aí, você falou do projetor lá da Samsung, todo mundo falou, isso é uma porcaria, isso não serve pra nada. Um projetor pequeno, cara, usa. E aí utilizou. E ele vem com aquele sistema da Samsung que você consegue conectar na Microsoft. Então eu só com o projetor, eu entro na minha conta da 365 da Microsoft, eu leio meu e-mail, eu tô com só um projetor e um teclado conectado na internet pelo roteador do meu celular. Aí o cara fala, cara, mas pra que serve isso? Em uma apresentação com um cliente, queimou o projetor, chegou lá, não funcionava. Eu não estava com o meu computador, eu abri meu projetor, entrei no meu Teams, pedi pro cara a apresentação, ele mandou eu abrir, a gente fez a apresentação, sem eu precisar mexer com nada além de um projetor e o meu celular. E aí, o excesso de positivismo ia ser, não, isso aqui a gente resolve fácil, aqui a gente resolve... A pessoa não vai acreditar que você resolve fácil. Então, eu filtro o excesso de positivismo totalmente para pessoas que
nem demais, né? Isso aí todo mundo vai querer fazer tudo, e nem de menos que é o ateu, o cara que não quer fazer nada. Mas eu não me afasto desse cara. Eu escutei uma frase uma vez de um amigo meu que é fácil almoçar com pessoas como você. Eu quero ver você almoçar com os diferentes. É difícil você sentar numa mesa com um diferente e almoçar com o cara que ele só vai criticar, né? Inovação pressa, tecnologia não serve, Elon Musk é um doido que foi abduzido, trocaram o cérebro dele, o cara explodiu um foguete saindo. Aí os caras começam... Ele comprou o Twitter porque ele quer controlar o mundo, porque ele já tá colocando satélite, ele comprou o Twitter, ele tá mandando... Daqui a pouco esse cara vai dominar a vida da gente, né? Então, esse cara aí eu até deixo ele falar, eu tento só mostrar como é que ele chegou aqui. De onde que ele tirou a informação? Onde que ele tá assistindo isso? Aí a televisão... Você acha que sua maturidade evoluiu do tipo, cara, hoje você vê mais a necessidade e fica menos, na sua inteligência emocional, fica menos afetada com um cara que é um blocker contra do que ficava há 10 anos atrás? Muito mais. Hoje eu nem ligo mais. Hoje... Talvez hoje você até hoje acha positivo em determinado grau. Eu vejo positivismo no cara que acha ruim, o cara que reclama. Há 10 anos atrás eu já ia provar. Imagine, eu com 30 anos, não, pô, liga, agora você vai ter que ir funcionando. Eu tinha disso. E não adianta, as pessoas não funcionam desde Ela tá resistente, né? porque ela tá resistente. E quanto mais você bate no resistente, mais resistente ele fica, né? Lilia, a DHL é uma empresa alemã, então você lida com a cultura alemã, mas é uma empresa global, então você deve lidar com pessoas do mundo inteiro. Uma coisa que eu percebo muito, você deu o exemplo do foguete que explodiu, para quem não sabe, a gente tá gravando aqui no dia 2 de maio, há uns 15 dias atrás, o foguete explodiu, 2023, tá? Que tem a galera do futuro que acompanha a gente, você não faz ideia, o pessoal, mas... Mas o foguete explodiu e é muito engraçado, porque eu li na imprensa brasileira, o foguete explodiu, né? Era o foguete explodiu, foguete explodiu, foguete explodiu. Mas eu li na imprensa americana, foi lançado o maior satélite, foi o teste, foi o maior satélite já lançado, o maior foguete já lançado, o maior lançamento da história, tal. E ele, no final das contas, ele explodiu. Mas o ganho de aprendizado que foi feito até lá foi enorme. Então, na verdade, só que se você falar que o maior satélite do mundo foi lançado, tá, maior... mas ele explodiu, ótimo, aí eu clico, né? É impressionante como parece que ganha muito mais força o outro lado, né? O lado do, poxa, fala mal, o lado ali, isso não funciona, do que tentar... Porque foi um ganho enorme pelo projeto por si só. A tecnologia para ele, para o mundo. Exato. Nós estamos falando de uma pessoa física, né? Que colocou um satélite, um foguete no ar, tudo. O maior do mundo. O maior. E nunca chegou então à altura, então teve um aprendizado muito alto. E é isso. Se você lê o motivo, parte do combustível é líquido e parte do combustível sólido, né? E a parte do foguete do combustível sólido, ele é muito suscetível à explosão. Então, a chance disso acontecer com qualquer pessoa, com qualquer pessoa que lança um foguete, sei lá, de 90%. A chance de você colocar um foguete no ar e explodir é de 90%. O problema é quantas pessoas colocam o foguete no ar. Aí, quando a gente fala o foguete do Elon Musk explodiu, quando alguém fala pra mim, pô, Lili, você, sei lá, seu carro furou o pneu. Eu rodo 70 mil quilômetros por ano, então a chance do meu pneu furar é muito maior do que quem roda 10. Então, é isso que tem que olhar do Elon Musk. Cara, o foguete dele explodir, é claro que vai explodir. É o Elon Musk. Cara, se a NASA, se todo... Cara, é 1 em 1 milhão que tem um foguete pra fazer. O foguete do Lili não foguete. Não, o foguete não explode. Então, mas acho que é isso. É como é que a gente dá ênfase em todo o aprendizado, no rol, né? No retorno on learning. Qual que é o retorno do aprendizado? E não só o retorno do investimento. Porque o retorno do aprendizado dele ali é muito grande. Você pode ter certeza que o próximo foguete não vai explodir. Não do mesmo jeito, não com o mesmo combustível, não na mesma posição. Se explodir, vai ser completamente diferente. E o cara que é contra, e o cara que é ateu, eu usei o ateu aqui, né? É isso. Ele só vai olhar o lado ruim. Puta, o foguete explodiu, poderia ter investido isso em família. O Silvio Santos... Cara, ali fora os detritos que vão cair, você vai, pode abaixar o time... E se cai em alguém, aonde? Você não olha, você não é nada disso. Nicho cósmico, assim, a gente vai encher nosso planeta cheio de nicho, tecnologia, ninguém vai recolher o lixo. Uma vez falaram, se não me engano, falaram pro Silvio Santos, né? Por que ele não doa toda a fortuna dele? Que se ele doasse, ele salvaria a vida de muitas famílias, né? Ele falou, se eu doar toda a minha fortuna, eu vou dar R$1 para cada pessoa, aí eu vou ficar pobre e não deixei ninguém rico, né? Porque, imagina,
a fortuna não é o dinheiro, né, que muda, né? É isso, é a acreditação, é a maneira com que a gente olha as coisas. 30% da população brasileira não tem internet, cara. Então, como é que a gente olha o lado bom? É claro que é ruim explodir um foguete. É claro que é Que ruim. pode cair em alguém. É claro que tem que se preocupar com o lixo espacial. É claro que todas essas coisas tem que fazer. Mas se a gente parar e não deixar essa evolução, a gente estaria andando de cavalo ainda. Estaria falando voz me ser. A gente é completamente... A evolução tem que... E não adianta, você tem que olhar... Faz parte desse processo de desconstrução para construir, né? E o que eu falo pro cara que não quer o blocker, é o cara que não quer saber de inovação, falo, cara, você querendo ou não, você gostando ou não, as coisas vão mudar. Independente. Se você for mais resistente, você vai aprender menos. Se você for mais suscetível, você vai aprender mais. Que vai mudar, vai mudar. Se não for com você, é com seu filho. Se não for na sua casa, é no vizinho. Já viu aquelas casas que tá lá o cara, aquela casa do mesmo jeito e o vizinho tá todo conectado e tem as coisas e tal, e ele tá ali, ele vai ficando e o bairro, e ele vai... Aí daqui a pouco o bairro não serve, ele vai mudar de bairro. E é isso, aí você vai ter que mudar de bairro, depois vai ter que mudar de país, e você vai tendo que se deslocar para outros lugares, porque não adianta, por mais que seja fazenda hoje em dia, colheitadeira que faz a colheita inteira sozinho, você só marca o GPS, ela vai e volta, vai e volta. Isso era possível há alguns anos atrás, né? Ainda é um pouco hoje por falta de internet, né? Acho que o 5G vai ajudar a gente a melhorar. Ô Lílio, você tem alguma frase de impacto? Eu vi o Innovation or Die, é essa? Não é, mas eu tenho... Essa é super bacana, mas eu tenho uma que eu acho que eu sempre falo e todo mundo dá muita risada, que é não automatizar a estupidez. Tá bom. Porque não automatizar a estupidez, cara, não vão fazer inovação no que precisa de inovação. A história lá, eu não sei se é verdade essa história que a NASA gastou R$1 milhão, desenvolveu uma caneta de R$1 milhão para poder escrever quando foi para a Lua, né? E aí a Rússia mandou um lápis. Eu não sei se é verdade, mas é mais ou menos isso, né? A gente não precisa inventar uma caneta que escreva em gravidade zero. Leva o lápis. Então, não automatizar a estupidez é justamente simplifique e inove, cara. Neutraliza a complexidade. E isso pode ser refletido nas nossas tarefas diárias, sabe? Às vezes a gente tem alguma rotina de alguma tarefa que muitas vezes ela não precisa ser automatizada. E na sua rotina diária, que é a cultura, o subconsciente. Esse desafio eu deixo para todo mundo. Se você estiver na rua e eu trombar em você, Alex, no shopping, mesmo que a gente não se conhece, independente que foi eu que trombei em você olha para mim e pede desculpa. Todo mundo trombou, os dois pedem desculpa. Se você estiver na cozinha da sua casa, seu filho, sua esposa trombar em você, a primeira coisa que você faz é, tá vendo eu aqui não? Tá com o pé enroscado aqui, tá? O subconsciente, né, a gente consegue, quanto mais próximo as pessoas, quanto mais próximo o acontecimento, mais difícil da gente enxergar com a mente aberta, com a cabeça. Então, o estranho, você vai pedir desculpa, se alguém te fizer uma pergunta dentro do shopping, onde que é o Burger King aqui? Você vai falar, aqui atrás da gente, ó, você não viu? Se o seu filho estiver na frente do Burger King e perguntar onde é que é o Burger King, você não tá vendo que é aqui atrás? Tá cego? E não é você, Alex, é todo mundo. É todo mundo, a resposta é a mesma. E isso é para inovação. Se você fala para uma pessoa que está próximo de você e fala, cara, vamos tirar papel, vamos colocar o tablet. Ah, mas não é tablet, tem que carregar, tem que ser que tem. Se vê um cara de fora e fala, vamos pôr, tablet, acho que é uma boa, hein? Tablet. De vez em quando eu mando um recado, eu falo, cara, eu preciso colocar tablet. Não, vai você lá, não vou eu falar. Eu ligo pros amigos, solta um post aí, direto, solta um post aí falando de IA. Aí eu pego o post, olha o que o Gustavo Caetano tá falando de IA. Aí você manda os caras, valeu, Gustavo, obrigado. Sabe como é que minha avó falava isso? Santo de casa não faz milagre, né? Santo de casa não faz milagre. E santo de casa faz milagre. Só que o problema é que a gente enraizou tanto com o santo de casa não faz milagre, que a gente já não escuta mais. Já não escuta mais. E tem algum conselho que você recebeu ao longo da sua carreira que você carrega contigo? Pô, eu tenho um conselho, e o conselho vai superar o encontro aqui da live. Eu tava saindo dessa empresa que eu falei, da Plastec. Tem um amigo meu lá, o nome dele é Carlos Massarotto, ele é o presidente dessa empresa. E eu tava saindo de uma reunião. Ele parou, colocou a mão no meu ombro e falou, cara, você tem tudo que um técnico tem que ter, 100%. Você consegue conectar as pontas, tudo. Ele falou, cara, volta a estudar, volta pro acadêmico. Tenta pegar uma base mais acadêmica. Isso tem, sei lá, 18 anos, 19 anos atrás. Porque eu tinha muita informação técnica, mas algumas coisas há 18 anos atrás, 20 anos atrás, faltava para mim.
que era a maneira como lidar com... Porque dentro de uma sala de aula você tá com muita gente diferente, né? Realidades diferentes, né? E aí você lida com a vida da pessoa, com tudo. E o conselho que eu tive é investir no estudo. Mas não no estudo dedicado em calcular Bhaskara, história, não era isso. Era investe num estudo que vai mudar a maneira com que você enxerga as coisas. Foi aí que eu me interessei por ser um estudioso da realidade, né? Do que realmente está acontecendo, do que vem. Mas eu acho que esse conselho é um conselho que mudou a minha vida, porque eu sempre fui muito curioso, mas eu nunca me dediquei ao mundo acadêmico, né? Hoje eu sou super... Tem até uma proposta de eu voltar a dar aula aí, tô analisando, mas eu acho que o mundo acadêmico me trouxe também muita bagagem para o dia a dia e para como resolver meus problemas. Legal. Muito bom. E agora só vale escolher uma. Qual é uma competência que você acha que todos deveriam dominar? Isso pode ser no trabalho, pode ser se tivesse que falar para sua filha, você tem que dominar uma competência. Vai falar Python. Qual que é essa competência? Não, eu não sei, eu sempre falo da visão 360, né? Mas eu não sei como eu chamaria isso. É você tá antenado, sabe? De você... Como eu falei, você tá assistindo a televisão e tá acontecendo alguma coisa, você tentar linkar as duas coisas, sabe? Lá a gente chama de olhar 360, né? Você conseguir entender o que tá acontecendo ao seu redor e isso você não achar que é bullshit. Eu entrei aqui no estúdio de vocês, eu já fiquei olhando, falei, pô, que legal, eu fui ver como é que é a posição das câmeras, sabe? Eu não precisava ter feito nada disso, eu podia só chegar... Quando você tem uma visão 360, eu acho que todo mundo tem que ter, você consegue entender muito melhor o que tá rolando na vida. E quando eu falo vida, é no trabalho, na vida. A visão 360 é olhar pra você e falar, cara, você tá investindo? Pô, eu tô investindo. Como é que eu ensinaria minhas filhas a investir na B3? Será que uma menina de 10 anos e de 13 anos conseguiria investir na B3? Aí tem gente que fala pra mim que eu sou louco. Imagina, uma criança, pra que você quer que ela faça isso? Aí eu pergunto pro Barsi por que ele ensinou a filha dele, por que ela é quem ela é hoje, que ela investe acho que desde os 14, desde os 13 anos. Eu não tô falando do dinheiro. Porque pra você investir, você tem que ter uma disciplina muito grande. Você tem que ter uma capacidade de entendimento. Então, pra mim, a visão 360 é uma competência, e pedem muito. Se você olhar lá na World Economic Forum, as 15 competências, essa visão, eles chamam acho que de visão analítica, tá entre as 5 primeiras em todos os países. Olha isso aí, muito bom. E agora, o que durante muito tempo você acreditou que você estava super certo e depois você mudou de opinião? Fala, cara, eu estava errado sobre aquilo. Impressora 3D. Eu por muitos anos achei que impressora 3D ia mudar a vida da gente. Esse é o Silex. Eu ainda acho que a impressora 3D vai mudar, mas eu acho que o time eu estava errado, porque eu achei que hoje nós já teríamos uma impressora 3D capaz de imprimir numa velocidade muito maior do que ela imprime hoje. Eu vi que eu tava muito errado, cara, porque eu tinha no começo, eu comprei a minha, financiei, falei, nossa, eu não acredito nisso, que raiva com essa 3D. E eu vi que eu tava muito errado. Tem gente que aponta pro dedo pra mim até hoje, fala, tá vendo? Eu não falei pra você que não deveria ter comprado essa impressora. Eu acho que essa tecnologia e tem muito ainda pra evoluir. Eu acho que ela vai mudar, mas ela vai mudar não conforme... Eu não acho que vai mudar a vida na casa da gente, no dia a dia. Eu não acho que a gente vai ter uma impressora 3D dentro de casa, imprimindo um copo. Preciso de um pote aqui pra guardar comida. Imprime o pote aí, coloca comida e põe na geladeira. Eu realmente não acho que isso vai acontecer, não. E por que você não acha mais? É custo? É praticidade? Não precisa? O que você acha que... Não só praticidade, custo não. Praticidade. É muito mais prático você ir dar uma volta num lugar e comprar e trazer o produto para sua casa. Ou pela internet. Ou pela internet. Ou até você ter um ponto onde imprime. Realmente, eu quero imprimir. Eu mando uma mensagem... Esse ponto que é do lado do posto de gasolina perto da minha casa, imprime, eu vou lá e pego. Do que ter cada uma... E o que me levou a isso? A história da furadeira, que a gente não quer furadeira, a gente quer furo. Então, se você pegar numa rua com 100 casas, tem 100 furadeiras. E você usa 2 vezes, 3 vezes no ano essa furadeira. Então, você não precisaria de 100 furadeiras na rua. Se tivesse uma revezando na casa de todos os vizinhos... Então, eu acho que é isso que eu errei feio, cara. Eu achei que cada casa teria uma impressora 3D. Não acredito nisso, mas... Cara, metaverso eu não errei.
Porque eu já, desde largada, lógico, palestro e tal, falo sobre metaverso, mas eu sempre fiquei, se vai sair ou não sei. Eu ainda não vi muita realidade. O Henrique foi bem mais cético do que eu no metaverso. Eu até me animei, né? O Henrique falou, sério, serve pra nada? Não é só. Do jeito que o Facebook apresentou, eu achei que não. Mas... Blockchain, eu tô na curiosidade se eu repetiria isso daqui 5 anos. Falar, cara, porque eu ainda acho que blockchain vai mudar muita coisa. Eu ainda acho, né? Eu tenho certeza que o blockchain vai mudar muito. Eu ainda acho, mas ainda tá devagar. É que o blockchain, se a gente falou do anel, blockchain na medicina. Mas eu acho que o blockchain vai pegar, né? Eu também acho que vai. Mas o metaverso é aquilo, né? O metaverso é tirar do físico e mandar pro digital. Nem tudo vai, não adianta, nem tudo vai, cara. O ser humano é muito físico. É que eu acho que o metaverso tem uma chance com o meu filho e a sua filha. É isso. Eu acho não agora, sim. Mas, cara, é meu filho, a filha de 12 anos, cara, vai estar muito diferente. Tá muito acostumado a jogar lá, cara. Poxa, isso não. A minha tá ali jogando. Cara, agora ele tiver 30 anos já jogando a 20 lá no Fortnite, pra ele vai ser uma coisa tão natural, cara. Que aí vai ter uso, entendeu? Pra nós, a gente, nossa, vou ter que entrar. Não, e outra vez que a tecnologia, esse negócio de ter que pôr óculos às vezes e ter que usar. Ninguém fala muito disso. É muito wearable, é muita coisa. É muito fazer. Se você chegar e entrar no metaverso, tá bom. Você vai lá e fala pra qualquer um, abre aí Google City, e aí aparece a imagem, o holograma, tudo, Star Trek. Aí sim, agora você entra no computador, né, vai lá e loga, aí você faz o login, aí depende da sua placa de vídeo. Aí o áudio é ruim, né, porque você não tem... Aí você mete o óculos, aí o óculos fica tonto com o óculos. Aí machuca aqui, tem que ajustar, é muita coisa ainda pra você ter ele funcionando. Por isso que mas eu não acho que vai sumir, não. Eu acho que ele vem. É que o Meta, né, o Facebook lá, eu acho que soltou o rojão antes. Eu acho que soltou o rojão antes. Lili, se eu tivesse que dar uma dica de uma música pra gente deixar pros alunos a curtirem nos intervalos de aula e tal, uma música, diga pra gente. Nossa, uma música? Uma música. Uma música, o hino do Corinthians já tá. Não, João de Barro. João de Barro. Do show da Maria Gadu ao vivo, cara, é muito legal. Essa música é uma das músicas que me tranquiliza. Pera aí, o show da Maria Gadu. Tem um cara que canta junto com ela, eu vou lembrar, você colocar João de Barro. Essa daqui. Alessandro Léo. Essa daí. Tá aqui, tá salvo. Deixa eu pausar pro YouTube não reclamar da gente. Lílio, quem quiser bater um papo contigo, o encontra aonde, meu caro? @Lílio Rocha, porque eu achei um Lílio Neto na rede. Só que ele não tem. Tem um Lílio Neto no Instagram e ele pegou o Lílio Neto. Ele não me cedeu, ele quis me vender o Lílio Neto. A gente não tá seguindo vocês, estamos agora devidamente seguindo o Lílio aqui. Lílio Rocha, acho que raramente vai achar um. @Lílio Rocha lá no Instagram. Bate-papo muito sobre inovação, tecnologia, tudo mais. Criatividade, como é que a gente estimula a criatividade nas pessoas, né? É isso aí. A gente tá deixando de ser criativo para ser cético, quando se eu desse uma caneta Bic, viraria um avião, uma lança, uma espada. Hoje em dia a caneta Bic, o cara escreve e joga de lado, né? Não pode nem brincar. Quem quebra ainda, lembra? Colocava a caneta Bic e batia assim. Pra quebrar tampinha. Era pegar do amigo e destruir tudo. Na hora. É pisar no pé, pra sujar o tênis, né? Então, essas coisas que eu acho que isso eu estimulo bastante. E eu acho que é isso que a gente não pode perder. Eu acho que isso o metaverso nunca vai dar, quebrar a tampa daquela. Não tô sendo saudosista, não tô falando de passado. Mesmo agora, eu jogo com minhas filhas, Roblox, Minecraft, a gente joga muito. Mas o fato de eu estar ali jogando com ela e eu ver que eu tô perdendo, eu dou uma cotovelada na costela dela, cai, ela ganha, sabe? Essas coisas, eu acho que isso ninguém vai substituir. Não tem como. Não tem como. Lílio, meu caro, obrigado pelo papo. Obrigado. Voou o tempo. Aqueles recadinhos clássicos, né, Alex? Cadê? Na câmera aqui, no meio, corta pra mim. É isso aí, pra todo mundo que quer seguir, compartilha, deixa like a gente no YouTube, no Spotify, todos os agregadores de podcast, estamos em todos. Forte abraço e até a próxima. Abraço, pessoal. Valeu!